Nosso programa conta um pouco da vida e da obra de pessoas que deram sua colaboração na história da humanidade através do Espiritismo. Eu sou Marcelo Perrone e aqui comigo, Sandra Maria. O programa de hoje é dedicado a Ivone do Amaral Pereira, costureira e uma das mais reconhecidas médiuns da psicografia espírita brasileira. Ivone do Amaral Pereira nasceu na antiga vila de Santa Teresa de Valença, hoje Rio das Flores, ao sul do estado do Rio de Janeiro, às 6 horas da manhã do ano de 1900. O pai, um pequeno negociante, Manuel José Pereira Filho, e a mãe, Elizabeth do Amaral Pereira. Ivone teve 6 irmãos, sendo 5 mais moços e um mais velho, filho do primeiro casamento da mãe. Aos 29 dias de nascida, depois de um acesso de tosse, sobreveio uma sufocação que a deixou como morta. Era chamada catalepsia ou morte aparente. O fenômeno foi fruto dos muitos complexos que carregava no espírito, já que, na última existência terrestre, morrera afogada por suicídio. Durante 6 horas permaneceu nesse estado. O médico e o farmacêutico atestaram morte por sufocação. O velório foi preparado. A suposta defunta foi vestida com grinalda e vestido branco e azul. O caixãozinho branco foi encomendado. A mãe retirou-se a um aposento, onde fez uma sincera e fervorosa prece a Maria de Nazaré, pedindo para que a situação fosse definida, pois não acreditava que a filha estivesse morta. Instantes depois, a criança acorda aos prantos. Todos os preparativos foram desfeitos, o funeral foi cancelado e a vida seguiu seu curso normal. O pai, generoso de coração, desinteressado dos bens materiais, entrou em falência por 3 vezes, pois favorecia os fregueses em prejuízo próprio. Mais tarde, tornou-se funcionário público, cargo que ocupou até sua desencarnação em 1935. O lar sempre foi pobre e modesto. Conheceu dificuldades inerentes ao seu estado social, o que, segundo ela, a beneficiou muito, pois bem cedo aliou-se das vaidades mundanas e compreendeu as necessidades do próximo. O exemplo de conduta dos pais teve influência capital no futuro comportamento da médium. Era comum albergar na casa pessoas necessitadas e mendigos. Assim encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Ivone do Amaral Pereira, costureira e uma das mais reconhecidas médiuns da psicografia espírita brasileira. Ivone, aos 4 anos de idade, já se comunicava audiovisualmente com os espíritos, aos quais considerava pessoas normais encarnadas. 2 entidades eram particularmente caras. O espírito Charles, a quem considerava pai terreno real, devido a lembranças vivas de uma encarnação passada em que este espírito fora seu pai carnal. Charles, o espírito elevado, foi seu orientador durante toda a sua vida e atividade mediúnica. Além deste, o espírito Roberto de Canaleiras, que foi médico espanhol em meados do século XIX. Era essa outra entidade pela qual nutria um profundo afeto e com a qual tinha ligações espirituais de longa data e muitas dívidas a saldar. Mais tarde, na vida adulta, manteria contatos mediúnicos regulares com outras entidades não menos evoluídas, como o Dr. Bezerra de Menezes, Camilo Castelo Branco, Frederic Chopin e outras. Aos 8 anos, repetiu-se o fenômeno da catalepsia, associado a desprendimento parcial. Aconteceu à noite e a visão que teve marcou-a pelo resto da vida. Em espírito, foi parar ante uma imagem do Senhor dos Passos na igreja que frequentava. Pedia socorro, pois sofria muito.
A imagem, então, cobrando vida, lhe dirigiu as seguintes palavras: Vem comigo, minha filha. Será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Ela, então, aceitou a mão que lhe era estendida, subiu os degraus e não se lembrou depois de mais nada. De fato, Ivone Pereira foi uma criança infeliz. Vivia acossada por uma imensa saudade do ambiente familiar que tivera na sua última encarnação na Espanha e que lembrava com extraordinária clareza. Considerava seus familiares, principalmente seu pai e irmãos, como estranhos. A casa, a cidade onde morava, eram totalmente estranhas. Para ela, o pai verdadeiro era o espírito Charles e a casa, a da Espanha. Esses sentimentos desencontrados e o afloramento das faculdades mediúnicas faziam com que tivesse comportamento considerado anormal por seus familiares. Por esse motivo, até os 10 anos, passou a maior parte do tempo na casa da avó paterna. O seu lar era espírita. Aos 8 anos, teve o primeiro contato com um livro espírita. Aos 12 anos, o pai deu-lhe de presente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que a acompanharam pelo resto da vida, sendo a sua leitura repetida um bálsamo nas horas difíceis. Aos 13 anos, começou a frequentar as sessões práticas do Espiritismo, que muito a encantavam, pois via os espíritos comunicantes. Fechamos assim o segundo bloco do programa. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Ivone do Amaral Pereira, costureira e uma das mais reconhecidas médiuns da psicografia espírita brasileira. Ivone Pereira teve como instrução escolar somente o curso primário. Não pôde, por motivos econômicos, fazer outros cursos, o que representou uma grande provação para ela, pois amava o estudo e a leitura. Desde cedo teve que trabalhar para o seu próprio sustento e o fez com a costura, o bordado, as rendas, a fabricação de flores. A educação patriarcal que recebeu fez com que vivesse afastada do mundo. Isto, por um lado, favoreceu o desenvolvimento e recolhimento mediúnico, mas, por outro, a tornou excessivamente tímida e triste. Como já vimos, a mediunidade apresentou-se nos primeiros dias de vida terrena, através do fenômeno de catalepsia, vindo a ser este um fenômeno comum na sua vida a partir dos 16 anos. A maior parte das reportagens de além-túmulo, dos romances, das crônicas e contos relatados por Ivone Pereira foram coletados no mundo espiritual através deste processo, na hora do sono reparador. A sua mediunidade, porém, foi diversificada. Foi médium, psicógrafa e receitista, assistida por entidades de grande elevação como Bezerra de Menezes, Charles, Roberto de Canaleiras, Bittencourt Sampaio. Praticou a mediunidade de incorporação e passista. Possuía mediunidade de efeitos físicos, chegando a realizar algumas sessões de materialização, mas nunca sentiu uma forte atração por esta modalidade mediúnica. Como foi dito, através do desdobramento noturno que Ivone Pereira navegava através do mundo espiritual, amparada por seus orientadores, coletando as crônicas, contos e romances com os quais hoje nós deleitamos. Como médium psicofônico, pôde entrar em contato com obsessores, obsidiados e suicidas, aos quais devotava um carinho especial, sendo que muitos deles tornaram-se espíritos amigos. No receituário homeopático, trabalhou em diversos centros espíritas, nas várias cidades em que morou durante os 54 anos de atividade. Foi uma médium independente, que não se submetia aos entraves burocráticos que alguns centros exercem sobre seus trabalhadores. Seguia sempre a Igreja Dual e, com ela, exercia a caridade a qualquer hora e a qualquer dia, em que fosse procurada pelos sofredores. Ivone Pereira foi também uma esperantista convicta e trabalhou arduamente na sua propaganda e difusão. Desde muito pequena, cultivou o estudo e a boa leitura. Aos 16 anos já tinha lido obras dos grandes autores como Goethe, Bernardo Guimarães,
José de Alencar, Alexandre Herculano, Arthur Conan Doyle e outros. Escreveu muitos artigos publicados em jornais populares. Da obra mediúnica de Ivone Pereira ficaram 20 livros. Ivone Pereira desencarnou no dia 9 de março de 1984, no Rio de Janeiro, deixando a saudade própria daqueles que, pelo exemplo pessoal, resgatam luzes e flores nos caminhos da vida. E este foi o programa de hoje. Esperamos que tenham gostado.